Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. É sempre um motivo de grande prazer, de grande alegria, podermos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor. Cada dia nós aprendemos algo mais, um pouco mais de Deus, porque é Deus que se revela a nós e Ele que ilumina a nossa mente, o nosso coração, a nossa compreensão, para que nós possamos compreendê-lo da forma correta. O texto de hoje, a aula de hoje, se encontra no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1. O primeiro milagre de Jesus. O milagre que ele transformou a água em vinho. Bom, primeiro eu vou passar algumas observações, se você quiser tomar nota, seria importante. Em primeiro lugar, como se davam os casamentos na época de Jesus, na época do Novo Testamento. O casamento na época de Jesus, os casamentos se davam em duas fases, ou duas etapas. A primeira era a etapa do contratual, do contrato. As famílias dos noivos celebravam o contrato de casamento. Por esse contrato, a noiva já estava prometida para o noivo. E eles já eram considerados casados para todos os efeitos, com exceção da relação sexual. A noiva, a partir desse contrato de casamento, a noiva ainda morava com seus pais. A noiva continuava morando com seus pais. Eles já eram considerados casados, mas o noivo ainda não poderia ter relação sexual com a noiva. Quando passado um ano do contrato de casamento, o noivo ele iria até a casa da noiva, ele ia até a casa da noiva, num grande cortejo, uma grande festa, com os vizinhos ali, todos reunidos, juntos, presentes. Ele trazia a noiva da sua casa até a casa do noivo. E ali se celebrava uma grande festa, que são as bodas. E eram, no mínimo, 7 dias de festa. Foi nesse contexto aqui que Jesus aparece convidado para esta festa. Nesse contexto aqui, Jesus ele foi convidado para esta festa das bodas, a festa de casamento. Essa festa poderia durar até 7 dias. E o noivo não poderia deixar faltar nada, comida nem bebida de forma alguma, porque isso seria considerado humilhante, degradante para a família. Eles convidavam ali todos os vizinhos, às vezes convidavam a cidade toda. Eles passavam uma semana dormindo ali na casa do noivo, lógico, não somente na casa do noivo, porque com certeza os vizinhos também abriam suas casas para ajudá-los, mas as pessoas ficavam ali uma semana festejando, celebrando aquela festa, e não, como eu disse, não podia faltar nada, comida nem bebida, principalmente vinho. Outras observações que eu faço, isso demonstra como Jesus era social, como Jesus tinha prazer de estar com as pessoas. Jesus ele não perdia uma oportunidade de se relacionar. Jesus não perdia uma oportunidade de estar com as pessoas, de falar do Evangelho, ainda que essas pessoas fossem taxadas negativamente como publicanos, prostitutas, ainda que fosse uma festa de casamento, mas Jesus tinha prazer de estar com o homem e tem até hoje prazer de estar com o homem, prazer de estar com a mulher. E me chama a atenção também que o primeiro milagre que ele vai operar será no casamento. Isso mostra a importância que Deus dá para o casamento. Foi Deus quem criou, foi Deus quem instituiu o casamento e ele continua observando essa cerimônia, essa ordenança, essa instituição como algo sério, como algo importante. O mundo hoje trata o casamento de qualquer forma. Tem pessoas que casam, separam como se trocasse de camiseta ou de roupa. Tem pessoas que se casam 4, 5, 6 vezes e acham que está tudo bem, que está tudo normal. Mas Deus dá muita importância para a santidade e a seriedade do casamento. Tanto é que o primeiro milagre que ele vai operar será numa festa de casamento. Esse milagre de transformar a água em vinho demonstra a maior especialidade de Jesus. A especialidade de Jesus é transformar. Ele pega uma pessoa, ele pega um ateu, ele pega um satanista, ele pega uma pessoa que não está nem aí para ele, uma pessoa infeliz, uma pessoa depressiva, ele enche aquela pessoa de alegria, de vida, de esperança, ele transforma aquela pessoa ali num servo de Deus, num cristão, numa pessoa cheia de esperança e de vida. O maior milagre de Jesus é transformação. Vamos agora acompanhar o texto. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Como eu já disse, essas bodas eram uma festa de casamento que poderia durar até 7 dias. E estava ali a mãe de Jesus. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Maria ela estava auxiliando de alguma forma na preparação, ali, servindo, no serviço, talvez na cozinha,
nessa festa de casamento. Talvez ela fosse uma pessoa muito próxima desses noivos. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Isso me chama muita atenção. Eu até grifei aqui na minha Bíblia. Jesus foi convidado. Jesus, ele só entra no local se ele for convidado. A única exceção que eu me lembre foi no caso de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, quando ele disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Ele se convidou para ir para a casa de Zaqueu. Mas se você pegar a história, se você pegar o contexto, você vai ver que Zaqueu ele havia feito um esforço, um grande esforço, um sacrifício para ter um encontro com Jesus. E Jesus, na verdade, o convite de Jesus, o fato de ele mesmo se convidar para estar na casa de Zaqueu, foi devido ao esforço que Zaqueu fez de vê-lo. Mas tirando isso, Jesus só entra no local se ele for convidado. Ele tem que ser convidado. Se você deseja que Jesus entre na sua vida, entre no seu casamento, entre nos seus negócios, dirija a sua vida, a sua família, os seus filhos, convide ele. Convide Jesus. Lá em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele pede permissão, apesar de ele ser Senhor absoluto, onipotente, onisciente, onipresente. Ele bate a porta do nosso coração e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a palavra e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, e farei nele morada, que dá a ideia de comunhão, de intimidade. Então Jesus ele foi convidado. E faltando o vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse: não tem vinho. Então, primeira coisa, faltando o vinho. Jesus ele foi convidado para aquele casamento, para aquela festa, e ele foi. Mas não é porque Jesus está no local, isso não quer dizer que você não vai ter falta de nada. Isso não quer dizer que você não vá passar por privações, por necessidades, por tempestades, por problemas. Não é porque Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos crentes, não é porque nós frequentamos uma igreja, que nós não passaremos por privações, por faltas, por necessidades, por desertos, por tempestades. Mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus estando na nossa vida, nós podemos e passaremos sim por privações. Faltando o vinho na Bíblia, ele representa alegria. Mesmo Jesus estando na nossa vida, às vezes a gente pode ter tribulações. Mesmo Jesus estando na nossa vida, às vezes a gente pode ter falta. Mesmo Jesus estando na nossa vida, às vezes nós podemos ter falta de alegria. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Perceba que ela não disse o que Jesus deveria fazer. Jesus, faça isso. Jesus, ela não sugeriu a Jesus o que ele deveria fazer e nem determinou. Porque hoje tem muitas pessoas que querem determinar, querem dar ordens a Deus de como Deus tem que operar um milagre, de como Deus deve fazer as coisas. Ela simplesmente contou o problema. E é isso que nós devemos fazer com Jesus. Convidá-lo, e quando tivermos falta de algo, algum problema, alguma dificuldade na nossa vida, na nossa família, no nosso negócio, no país, na nação, nós devemos apresentar o problema. Senhor, está faltando vinho. Senhor, acabou a alegria. Senhor, estou desempregado. Senhor, eu estou com câncer. Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, olha o meu filho, olha a minha filha, como é que eles estão vivendo na prostituição, nas drogas. Apresente o problema a Deus da forma que ele é, sem querer dar ordens para Deus ou dizer como Deus deve operar o milagre. Ele sabe o que fazer. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitos acham aqui, ao ler esse texto, esse versículo, que Jesus, ele foi grosso ou ignorante com Maria, mas ele não foi. Quando ele diz mulher, ele não perceba que ele não fala Maria, ele também não fala mãe. Ele fala mulher. Ele estava querendo refrescar a mente dela, a memória dela. Mulher, lembre-se de quem eu sou. Eu não sou apenas o seu filho, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Eu sou o Deus em forma humana. Eu sou Jesus, eu sou escolhido. E ainda não chegou a minha hora de ser crucificado. A minha hora ainda não chegou. Quer dizer, eu fui convidado. Você me disse que há uma falta, há uma privação. Acabou o vinho. Deixa comigo. Você já apresentou o problema. Agora deixe comigo. Viu, mulher? Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria realmente era uma grande mulher de Deus. E todas as pessoas, todos os homens e mulheres que realmente são de Deus, eles nunca vão tomar a honra ou a glória para si.
eles sempre irão apontar para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. E ela vai dizer: façam tudo o que Ele vos disser. Aí entra a fé versus obediência. Muitas pessoas têm fé em Deus, têm fé em Jesus Cristo, têm fé na palavra de Deus, muitas pessoas acreditam em Deus, mas elas não obedecem. Não adianta você ter fé se você não tiver obediência. A bênção de Deus, o milagre só acontece quando nós obedecemos. E obedecemos a tudo que Ele nos mandar fazer, ou disser a nós. E estavam ali postas 6 talhas, 6 número de homem, 6 talhas de pedra, espécie de vasos, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Essas talhas ou vasos de pedra eram a que os judeus usavam para a purificação cerimonial. Vou tentar resumir de uma forma mais clara. O judeu, antes de comer, ele tinha que lavar as mãos. Então essas 6 talhas ou 6 vasos cheios que ficavam com água ali, eles usavam para lavar as mãos, limpeza cerimonial, antes de comer. Era um costume judaico. Eles tinham que lavar as mãos ali antes de comer. Foi para essas talhas que Jesus disse, que Jesus apontou. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas pedras, essas talhas, e encheram-nas até em cima. Alguns teólogos calculam aí cerca de 500 ou 600 litros de água, que mais tarde vão se transformar em 500 ou 600 litros de vinho. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram-na. Primeiramente, o mestre-sala era a pessoa que cuidava da festa. Era a pessoa que cuidava dos detalhes da festa, cuidava de todo o cerimonial. Geralmente era o amigo do noivo. Era o melhor amigo do noivo. Assim como João Batista, certa vez Jesus se referiu a João Batista como sendo o amigo do noivo. É aquele que prepara o caminho, é aquele que prepara a festa, é aquele que prepara tudo. Não deixa faltar nada. Esse era o mestre-sala. Provavelmente era o melhor amigo do noivo, que cuidava da festa. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando que vai acontecer o milagre? Quando que vai acontecer a transformação da água em vinho? Quando os serventes vão pegar esses 6 vasos, essas 6 talhas cheias de água, enquanto eles vão nesse percurso que eles vão pegar e levar até o mestre-sala, durante esse percurso, durante o caminho, a água vai se transformar em vinho. Isso representa que o milagre só vai acontecer na nossa vida quando nós obedecemos, nós cumprimos esse percurso, esse caminho da obediência a Jesus. Se os serventes não tivessem ido, se eles tivessem dado risada de Jesus quando ele encheu os vasos de água, nada teria acontecido. Mas porque eles obedeceram e obedeceram durante o caminho, o milagre aconteceu. Então sempre obedeça a todas as direções, a todas as instruções, a todos os comandos que o Senhor nos dá. E logo que o mestre-sala provou a água feita, transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo. Você sabe que o mestre-sala, você sabe que a pessoa que é especialista em vinho, ela põe um pouquinho de vinho ali numa taça, e só pelo odor, só pelo cheiro, né? Aí ela, lógico, ela experimenta também um pouquinho, põe ali a língua ali no céu da boca, pelo cheiro e pelo paladar, às vezes ela consegue acertar até a safra. Esse vinho é um Bordeaux de 1920 da França. Só pelo cheiro, pelo odor, pelo perfume do vinho, e pelo olfato e pelo paladar, ela consegue saber a safra e se o vinho é bom ou não. E aí o mestre-sala vai chamar o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, todo mundo já encheu a barriga, então ele serve inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quando você vai numa festa de casamento, normalmente, aqui fica uma dica minha, as pessoas começam a servir, você está lá morrendo de fome, as pessoas enchem você de fritura, de salgadinho, né? De coxinha, de quibe e de refrigerante, um monte de refrigerante. Enche o refrigerante, os copos ali, você bebe e já vem o garçom encher mais. O serviçal ali, o servente encher mais. Isso é para encher sua barriga. Que na hora que eu passar o bolo, algum outro alimento principal, você já está cheio. Então come só um pouquinho. Quando você for numa festa, come só um pouquinho de aquilo que eles servem primeiro, geralmente os salgados, o refrigerante, come e bebe só um pouquinho. Deixa
um espaço, deixa um lugar para o principal, para o bolo, para a comida, para o churrasco, sei lá o que vai ser servido ali. Deixa sempre um espaço. E é isso que eles faziam na época de Jesus. Eles serviam um bom vinho. Quando a pessoa já estava cheia e farta, não aguentava mais, sabe, já bebendo por gula, comendo por gula, com a barriga quase estourando, aí eles serviam o vinho de qualidade, né, inferior, porque a pessoa já não estava nem mais sentindo gosto, nem cheiro de nada. Mas ele falou, você fez o contrário. Você deixou o melhor vinho. Ele não sabia procedência. Você deixou o melhor vinho para o final. Então o que isso representa, esse milagre? Convide Jesus para a sua vida, para os seus negócios. Isso não quer dizer que você não passará por falta, por problemas, por privações. Depois, se isso acontecer, se você passar por falhas, por faltas, por privações, apresente o problema para Deus da forma que aconteceu. E Ele estará lá, e o melhor sempre Ele fará no final. Ainda que você ache que o início não foi tão bom, mas no final virá a bênção de Deus. O melhor, Deus sempre guarda o melhor para você, meu querido, minha querida. Jesus principiou, Ele deu início, esse foi o primeiro milagre. Assim, os seus sinais em Caná da Galileia, um casamento, mostrando que a sua especialidade é transformar. Ele pega uma pessoa morta, ele pega um traficante, uma prostituta, um pai de santo, e ele transforma essa pessoa numa pessoa alegre, feliz, um servo de uma serva de Deus. E manifestou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então convide Jesus. Quando você tiver falta de alguma coisa, apresente o problema para Ele, porque Ele sempre tem o melhor guardado para você, para o final. E vinho representa alegria, e não faltará paz, alegria e esperança para você, em nome de Jesus.